No programa Considerações de hoje, vamos conversar com o artista plástico Galvão Preto. Galvão nasceu no Rio de Janeiro e estudou na Escola de Belas Artes da Universidade Federal. Vive em Campo Grande desde 2000 e atualmente é coordenador do Núcleo de Artes Visuais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e professor da Universidade Anhanguera. Galvão, você vive em Campo Grande há quase 10 anos. Como é pintar aqui? Campo Grande valoriza seus artistas? Olha só, são perguntas assim muito complexas, né? Porque, como todo trabalho, isso demanda a ação especificamente muito pessoal. Existe uma realidade, né? A arte, ela se expande quando você tem um meio social e cultural que é expandido a partir dessa movimentação e da rede estabelecida dentro de uma cidade ou do local que ela esteja. E como a arte é integração, né, e é fator integrante de uma sociedade, a resposta ela fica embutida nesse sentido, né? E aí você tem as relações, né? Você tem um estado que transitam várias pessoas, como é o meu caso. Eu estou por aqui há basicamente quase 10 anos. Eu passei, a primeira vez que eu vim aqui foi em 98, mas eu passei a residir definitivamente, assim, mais fixo, definitivamente que eu digo é mais fixo, a partir de 2000, quando aí então eu estabeleci aqui, né, uma moradia mais fixa. Aí então eu fui entendendo mais o mercado, fui entendendo mais as propriedades da cidade e fui percebendo melhor a economia que direciona, né, toda a movimentação social do local. E existe realmente uma dificuldade muito grande relativa à questão cultural dentro do Estado. Eu vou falar Estado, vou ampliar isso, porque eu tenho hoje conhecimento de outras questões trabalhando dentro do núcleo de artes visuais da Fundação de Cultura, onde eu coordeno. Inclusive um projeto que a gente anda por todo o interior. E aí isso me possibilitou perceber melhor as dificuldades e a questão que aperta mais os artistas na sua relação de mercado dentro do Estado. Isso é muito mais difícil do que cidades que já superaram a sua vivência do dia a dia, as suas questões mais comuns, né? Então isso aí é lógico que você encontra maiores dificuldades aqui dentro, porque precisa ter um entendimento. O outro precisa entender ou perceber o que esta pessoa, no lugar de artista ou posicionada como tal, está fazendo ou está pensando. Não é simplesmente olhar e ver algo que está diante dele, falar, aquilo ali é isso, pura e simplesmente isso. A arte hoje está em outro passo, como o pensamento humano está em outro passo. Você parece ter a intenção de mobilizar as pessoas para que elas reflitam sobre os problemas sociais. É isso mesmo? Na verdade é isso mesmo, né? Quer dizer, existe essa pretensão, existe essa tentativa, e isso é uma linha minha, né? Quer dizer, a base da onde eu parto, né, da estruturação de arte, que é a Escola de Arte do Rio de Janeiro, ela me deu condição de entender melhor isso. E já há um bom tempo, né, e lá se vai um bom tempo, né, que esse tipo de atuação é uma atuação que fica numa, digamos assim, num nível de atenção. Não é nem da preocupação especificamente, mas da atenção com a relação de trabalho que eu abro para outra pessoa, né, que eu considero o parceiro. Se não tiver isso, a arte não serve para coisa nenhuma, né? Só para pendurar na parede, para colocar em cima de um apoio para uma escultura, né? Isso aí são perguntas que ficam suspensas. Mas, na verdade, o que nós temos? Nós temos o seguinte: a mobilização social é que move o outro. Inclusive, hoje existe uma crítica muito pesada para o que a televisão faz, né? Um estudioso da USP chamado Eugênio Busch, ele discute muito a questão da imagem e da comunicação, que é uma das coisas em que a arte está vinculada diretamente. A imagem e comunicação, né? Falar com o outro,
significar para o outro, ressignificar coisas, né? Simbolicamente colocar diante do outro questões, imagens, conteúdos, formas e assim por diante. E lógico que se o outro não tem uma vivência suficiente para isso, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Agora, a gente não pode esquecer que esse outro que está diante da gente, muitas vezes ele está do nosso lado. E é ele que leva com que a gente construa o trabalho. Porque no meu olhar e na minha construção, o cotidiano é algo extremamente importante, né? E isso é uma linha de trabalho, né? Tem outras pessoas que lidam com outras questões, né? Tem vários artistas que têm cruzado junto do núcleo de artes visuais, e seria bom que a gente pudesse ir estendendo esse tipo de espaço para essas pessoas, para eles irem colocando as suas questões. Isso vai ampliar muito mais para o público no geral um entendimento disso, e com certeza vão se aproximar, e aí então essa mobilidade ela fica mais interativa, né? Ele se aproxima muito mais, ele começa a perder o medo disso, que é a questão, por exemplo, o cinema. Quando o cinema abre com uma condição muito mais rápida, óbvio que o cinema oferece hoje um produto chamado DVD, que é muito menor e de fácil acesso, né? Apesar da construção dele muitas das vezes ser muito maior, né? Muito mais cara em termos financeiros, mas ele chega mais rápido próximo do outro. Só que dentro desse produto DVD acompanha a arte, né? Seja através de questões de cor, da fotografia hoje, que não é mais só documental, né? Da fotografia hoje, que é uma linguagem fotográfica por si só, que discute essas questões dentro da sociedade. Então aí a gente vai encontrando essa interatividade, vai tentando mobilizar o outro. Essa é uma pretensão, né? Muitas vezes você atinge isso muito rápido, e muitas vezes você trabalha isso durante um bom tempo, e esse tipo de atingimento ele vai acontecer só lá na frente. Mas também é algo que há de se fazer, né? Tem entendimento de tudo, né? São questões que vão ficando em suspenso na sociedade. Você está desenvolvendo um trabalho agora com os mouses de computadores, para falar um pouquinho sobre essa era digital que a gente está passando. Como que é esse trabalho? Você poderia contar um pouquinho para a gente o que pretende esse trabalho? Como que surgiu a ideia desse trabalho? A ideia desse trabalho, ela até brinca com uma coisa, né? Tipo assim, você oportunizar para que as pessoas percebam o seguinte: elas têm na mão um instrumento quase que diário, a maioria das pessoas hoje tem, né? Através da informática, um instrumento chamado mouse, né? Que é o que controla todas as ações no computador. Quando esse computador não tem o toque direto, né? Quando ele não tem o toque na tela, quando ele não tem o notebook, apesar que hoje a maioria do pessoal usa o mouse reduzido para trabalhar no notebook, que é mais rápido, o que mostra que essa função do mouse continua bem pertinente. Então, a partir disso, eu comecei a refletir algumas coisas. O avanço da sociedade que trouxe esses instrumentos da informática e dos eletrônicos, ele continuou fazendo um avanço de algo que é medieval, que é o roubo, que é tomar para si algo que não lhe pertence, né? Então muita gente começou a achar assim: eu estou extremamente seguro, né? Vou fazer transações financeiras, negócios com banco, seja lá com que tipo de estabelecimento for que me permita esse tipo de relação, e não vou ter nenhum problema. Muito pelo contrário, começou-se a demonstrar vulnerabilidade nessa situação. E o mouse, que é rato em inglês, ele, na verdade, popularmente, na linguagem brasileira, é quem rouba. E fulano é um rato. Então, a partir disso, eu fiquei pensando essa relação do instrumento de trabalho, um instrumento pensado avançadamente, e o instrumento que volta lá no medieval sobre o roubo, né? E aí hoje a gente tem tido muita notícia dos roubos acontecidos via a digital, né? Via a virtualidade da computação. Lógico, isso é ruim? É ruim para quem está cometendo esse tipo de situação, porque não avançou junto com essa possibilidade. E isso demonstra que a cabeça do ser humano continua repetindo atitudes lá de trás, mesmo com instrumentação nova, né? E aí eu comecei a brincar com isso, com a ratoeira, com os mouse.
só que eu faço uma interferência neles. Eu faço uma pintura com pistola, né? E vou trabalhando com a tinta vermelha, colocando a sinalização do perigo, né? Que é o vermelho, ao mesmo tempo é o sangue, essa coisa toda. E aí então eu vou trabalhando eles. Eu estou em grande quantidade, inclusive assim, né? As pessoas que quiserem me dar mouse escangalhados, por favor, eu estou aceitando, porque eu quero ter assim uns 200, quero fazer uma instalação com os 200. Eu já apresentei num determinado trabalho com poucos, mas eu quero ampliar, né, essa possibilidade de colocar bastante. É como se eles tivessem se reproduzido, que na verdade tem um desequilíbrio aí na sociedade que está produzindo, né, coisas que a gente tem que pensar sobre. Os ratos são um deles. Ok. Você tem desenvolvido outros trabalhos, até como coordenador do Núcleo de Artes Visuais da Fundação. Quais são esses outros trabalhos que têm sido desenvolvidos? Por exemplo, lá na coordenação da Fundação de Cultura do Estado, especificamente na gerência de difusão cultural, né, onde tem outros vários núcleos separados, nós temos o Núcleo de Artes Visuais. Esse núcleo, ele coordena, em parceria, né, com Marilena Grolli, né, que é a outra colega que divide o trabalho, e na gerência da Soraya Ferreira, nós vemos desenvolvendo assim 3 projetos básicos. O projeto Território Ocupado, que é um projeto onde os artistas ocupam e difundem o seu trabalho através da segunda dimensão. Então todos os trabalhos que passam pela segunda dimensão, não importa se é pintura, desenho, gravura, qualquer instância que ele pense ou que ele defina largura e comprimento, né? Então ele tem ali largura e altura, ele tem a segunda dimensão. Aí qual é o tipo de suporte? Isso é uma decisão específica de quem está apresentando o seu trabalho, né? E depois nós temos o projeto 3D, e o projeto 3D são as 3 dimensões, né? As 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Então o que passa por aí em termos de volume vazio, volume cheio, né, disperso, aglomerado, né, se é escultura, instalação, se é vídeo instalação, porque usa o mecanismo da televisão que está dentro e é um objeto, tudo isso passa na terceira dimensão. Então dentro disso a gente tem esses 2 projetos. E tem o terceiro projeto, que a gente já vem trabalhando, o ano que vem ele vai estar na terceira etapa, que é o projeto chamado Espelho das Artes Plásticas. Esse projeto ele se define da seguinte forma: é um projeto que atua nas regiões polos do Estado, né, são regiões mapeadas, inclusive por padrões da economia que o governo coloca, né? Então, a partir daí, a Fundação de Cultura propôs um projeto em parceria com as fundações de interiores e nós começamos a fazer um levantamento da produção do interior, dos artistas. No primeiro estágio nós tivemos contato com 240 e poucos artistas. Daí se selecionou 40 e poucos artistas e desses 40 e poucos se selecionou uma delegação que a gente chama de delegação estadual do projeto Espelho das Artes Plásticas. São 15 artistas de diversos polos. Nós temos o polo, se eu não esquecer de todos, né, Corumbá, Três Lagoas, Naviraí, Ponta Porã, Dourados, Aquidauana, São Gabriel, Nova Andradina, tem Bonito e foi, né? São esses polos, né? Então todos esses polos enviaram artistas e esses polos eles viraram polos sedes. Então os municípios do entorno de cada um desses polos tinham um edital e eles iam fazendo a sua adesão e iam incorporando. Na primeira etapa nós fomos e visitamos de 2 a 3 vezes esses polos e fomos fazendo levantamento e fazendo seleção desses artistas. Foram realizadas exposições lá e depois foi feita uma exposição na capital. Agora o Espelho das Artes Plásticas, nesse segundo ano, ele começou em 2007, ele está fechando a segunda etapa. Que qual é? É devolvendo para cada polo a passagem da exposição dos 15. Então os artistas, digamos, lá de Naviraí, estão tendo possibilidade de ver o trabalho produzido em Corumbá. Os artistas de Bonito estão vendo Aquidauana. Aquidauana está vendo Nova Andradina. Nova Andradina está vendo Ponta Porã. Ponta Porã está vendo Dourado e assim por diante.
Então a gente construiu uma rede. A gente construiu uma rede, fizemos um levantamento das necessidades que foram apontadas, deficiências sobre desenho, deficiência sobre volume, deficiência sobre domínio de material, ou de pintura, ou de desenho, ou de escultura, sobre conceito, sobre forma, por aí afora. E agora vai ser, na terceira etapa, implantada oficina nesses lugares, né? E oficinas que nasceram na necessidade de lá. Não fomos nós que apontamos. A gente apenas foi trabalhando para que elas fossem vindo à tona. E a partir disso, agora a gente retorna e começa a desenvolver trabalho com eles. Isso assim foi extremamente legal, porque todo mundo se mobilizou. As fundações ou secretarias começaram a perceber que elas tinham que se mexer com um outro formato e não ficar à espera de que o artista trouxesse um trabalho. Olha, eu quero fazer isso, olha, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que lá. E o artista também, por sua vez, muitos não acreditaram no tipo de proposta inicial, achavam que era apenas uma exposição, e hoje estão entendendo, falando, poxa, eu não participei no começo e agora eu não consigo entrar na mecânica que isso está acontecendo. Então, como isso tem um movimento, né, que vai num dinamismo, ele falou assim, poxa, como é que eu consigo agora colocar um trabalho para ser avaliado, para entender como é que isso funciona, como é que eu me relaciono com outro artista que eu queria falar, ou ele agora vai fazer sozinho ou vai esperar acabar a etapa. E aí então, a partir do final da terceira etapa para a quarta etapa, a gente vai repensar, né, como é que a gente amplia o trabalho, porque esse é o desejo das pessoas no interior, né? Por causa da falta de contato, por causa das distâncias. As distâncias são muito grandes dentro do estado, né? E o pessoal realmente vai tendo. E aí a gente foi vendo as linguagens que apareceram, né? Fundamentalmente surgiu um figurativo, né? Foi aparecendo assim, por isso que o projeto chama Espelho das Artes Plásticas. É como você passar um espelho diante do rosto, né? Você não vai dizer assim, olha, faça isso, ou veja isso. Se você passa um espelho diante do teu rosto, o que você vê é o que você é. Você também trabalha com restauração, já desenvolveu importantes trabalhos no Brasil. Como que é para você essa atividade profissional? A restauração é o seguinte, a restauração foi algo que eu estudei e desenvolvi especificamente entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que são as áreas que têm, na verdade, assim, já um foco e um mercado para isso. Inclusive na Bienal de 2000, o Brasil mais 500, né, que foi o Brasil após o descobrimento, que é o Brasil mais 500, e eu trabalhei com um grupo ligado ao Museu da USP, né, mais um ateliê no Rio de Janeiro, que é o ateliê da Marilca Mendes, que é um ateliê que eu ainda tenho ligação, e nesse local nós desenvolvemos trabalhos sobre a obra do Bispo do Rosário. A minha atuação especificamente é sobre volume, né? Eu, quando trabalho com restauração, não é com o plano, não é com a parte da pintura especificamente, não é, né? Eu até comecei, mas depois eu parti especificamente para o volume. Então teve esse tipo de trabalho desenvolvido e atuei um período também junto com uma restauradora de têxtil